As individualidades resolvem, elas não são tudo no futebol, mas o talento ele ainda faz a diferença demais, ele ainda pesa em muitos momentos. E aconteceu ontem com o Corinthians, mostrando que dá para sair da situação enrolada que o time vive no Campeonato Brasileiro. É difícil, ainda é difícil, mas tendo os seus principais jogadores à disposição, é possível. E a gente vai falar sobre isso aqui. Pô, Jorge, mas a meta não é ser campeão da Copa do Brasil? Faltam 4 jogos, pô. Você tá invertendo as prioridades? Tô, não. Eu acho que ótimo se for campeão da Copa do Brasil. O Corinthians vive de taça, vive de título, é mesmo. Tem que passar pelo São Paulo, é um clássico, é um majestoso, toda uma pressão, toda uma responsabilidade, todo um tabu para defender dentro de Itaquera. Mas o grande título do ano é não cair. Porque, infelizmente, o Corinthians se colocou numa situação complicada dentro do Campeonato Brasileiro, reflexo dos seus problemas financeiros e tudo mais. Vamos abordar tudo isso no vídeo. Teve ótimas notícias a vitória de ontem, mas ainda deixa algumas preocupações pro corintiano. Deixa o like no vídeo aí. 110 mil inscritos, meta batida, rumo aos 120 mil inscritos, vem com a gente. É o seguinte, hoje vai ter o Jorge Igor Responde prometido, vai sair ali por volta das 8h30 da noite. Aos domingos à noite a ideia é sempre fazer um Jorge Igor Responde. E no meio da semana que vem, muito provavelmente ali entre quarta e sexta-feira, a gente vai ter ou uma ou até mais de uma edição do Jorge Igor Responde, de forma excepcional, porque eu vou ter que me ausentar na semana que vem por alguns dias, mas eu vou explicando para você como é que isso vai funcionar, tá? Mas o de hoje está garantido, hoje à noite. E lá, quando a gente soltar o vídeo logo mais, você pode deixar as perguntas, tá? Para os vídeos seguintes. Beleza? Na parte de comentários. Bom, eu narrei o jogo ontem no YouTube da TNT Sports, vitória do Corinthians contra o América Mineiro. As individualidades do Corinthians, a capacidade de alguns jogadores, tudo isso resolveu diante de um adversário taticamente mais bem resolvido. Acho que ontem, não é que o Corinthians tenha sido uma bagunça, um time desorganizado. Jogou no 4-3-3, que aliás tem até, jogou no 4-4-2, que até tem dado, né, uma certa eficiência de resultados nas mãos do Luxemburgo, com o losango no meio e tudo mais. Aí você tem o Roger Guedes sem tanta sobrecarga de marcação mais próximo do gol. Você tem o Renato Augusto jogando mais ou menos onde ele se sente à vontade. Funcionou esse esquema. Mas do outro lado você tinha um time que sabia mais o que fazer com a bola do que o Corinthians. O Corinthians tem ainda uma dificuldade de fazer as inversões que fazia no início do Campeonato Paulista, lá na época do Lázaro. Saíam, funcionavam muito bem nessas jogadas. O Corinthians tem uma dificuldade ainda de tabelar toques curtos, jogadas construídas, né, com 2, 3 jogadores avançando até o campo de ataque de uma maneira mais estruturada, mais organizada. O Corinthians ainda não tem isso, mas tem jogadores que podem resolver. Tem o Roger Guedes que dá trabalho, tem o Matias Rojas que ontem estreou muito bem. Quando o Corinthians tinha dificuldade para chegar dessa forma construtiva mesmo na área do adversário, arriscava as finalizações de fora, e ontem tentou algumas vezes, o Rojas tentou uma, teve outra que o goleiro pegou, e assim o Corinthians foi. Mas do outro lado tinha um time que era mais consciente do seu papel em campo, tinha o Pedrinho pelo lado esquerdo construindo jogadas em velocidade, dribles para cima do Fagner, jogadas de profundidade, Everaldo pelo outro lado, Juninho pisando na área, foi o cara que fez o gol no jogo de ida no Independência. Então, a notícia boa, o Corinthians tem talento que pode superar adversidades. Então, uma bola que cai do pé do Renato Augusto, uma chegada do Fagner na linha de fundo, até nesse esquema, né, fica sem pontas, isso facilita, né, a chegada do Fagner na linha de fundo, e foi assim que saiu o primeiro gol ontem, do cruzamento na cabeça do Renato Augusto. Então, o Corinthians tem, acho que o Matias Rojas deixou uma excelente impressão, acho que a presença do Moscardo, gente, ele é um garoto de 17 anos, mas ele, diferentemente do Rony, ele tem, além ali da pegada, ele tem uma saída de bola muito melhor. Ah, vai oscilar, vai, já tô te divertido e te avisando, vai. O Moscardo vai oscilar, vai jogar mal, em alguns jogos grandes ele pode não ir tão bem, porque ele é um garoto, ele tem 17 anos, mas se mostrou ontem um cara, além de muita qualidade, de personalidade. Garoto que pode dar muito certo. Então você teve Moscardo muito bem, o Matias Rojas numa estreia muito promissora, Renato Augusto fazendo a diferença, Roger Guedes mantendo bom nível. E aí a gente tem que falar do Yuri Alberto. O Yuri Alberto... um destaque aqui, que não pode deixar de ser dado, ao Murilo na zaga do Corinthians.
O Gil não vive uma grande fase. Ontem o Gil jogou o seu 34º jogo em 40 na temporada. Essa história de dizer que o Gil tá roubando o Corinthians, eu acho uma sacanagem. Você pode dizer que o cara tá mal. Uma coisa é, o cara tá mal. Não justifica a presença dele no time titular. Tem que barrar o cara, tem que achar uma outra solução. Tá entregando, tá quebrando a bola. Beleza. Agora, roubar, um cara que joga 34 de 40 jogos, roubar, com todo respeito, eu acho essa expressão pesada demais, tá? Mas roubar, entre aspas, eu não concordo com o termo, mas eu sei o que o torcedor tá querendo dizer, quando ele diz o roubar, é o cara que não tá compensando na relação custo-benefício, tá? Se o termo for esse, e não for algo criminoso e pejorativo, quem fez isso foi o Luan, na passagem dele no Corinthians, ganhando 800 mil reais e não entrando em campo. Na verdade, em alguns casos, em alguns momentos nem ganhando, né? Porque o Corinthians atrasou. Mas enfim, esse caso é diferente do caso do Gil. Também o roubar que o Luan pode ter feito com a camisa do Corinthians não justifica 9 marmanjos, 7 marmanjos, sei lá quantos irem lá dar porrada do cara e arrancar sangue do cara. Óbvio que não, né? Deixamos as coisas bem claras. Mas colocar o Gil nessa condição, eu acho injusto, para um cara que inclusive já deu tanto ao Corinthians. Agora, realmente ele não vem bem. Ontem foi mais um jogo em que o Gil teve problemas, a pressão alta do América Mineiro fez o Gil sofrer um pouco na saída de bola, fez o Corinthians como um todo sofrer na sua saída de bola, especialmente no primeiro tempo, e o Murilo foi o cara que jogou por ele e muitas vezes pelo Gil. O Murilo tá segurando muito bem a onda nessa zaga do Corinthians, foi um machado, num setor que teve problemas no início do ano, o Murilo se encaixou por ali. Sobre o Yuri Alberto, ontem o Yuri Alberto faz um dos gols, gol de centroavante, oportunista, carrinho, fechando uma bola cruzada, bate o último pênalti. Momentos de pressão foram intensos ontem e o Yuri Alberto conseguiu lidar com eles de certa forma, né? Mas o Yuri Alberto ainda está com uma taxa de erro muito maior do que a taxa de acerto. O último gol dele tinha sido lá contra o Santos, no jogo da Vila Belmiro, que ele sai ajoelhado pagando promessa. O Yuri Alberto, ele vive aquela fase, aquela crise técnica que, ok, todo jogador em algum momento, a não ser os extra-séries, né? A não ser os Cristiano, Messi da vida, todo jogador vive. O problema é que eu acho que ela tá longa demais. Eu acho que ela tá durando muito. O Yuri Alberto tem sido confuso em alguns lances, tem cometido erros, às vezes, de tomada de decisão, de posicionamento, de condução da bola. Às vezes são erros muito básicos, erros de domínio, jogadas que ele tenta e não saem, passes muito simples que ele tenta e que não saem. Eu acho que hoje o Corinthians precisa, sim. Para ontem, eu não sei porque essa questão dentro do clube, né, essa questão de concorrência, o Corinthians ele não tem assim. Hoje, você vai chegar no mercado e vai falar assim: o Corinthians vai trazer um centroavante top para fazer uma sombra para o Yuri Alberto. Fica tranquilo que até a janela fechar, o Corinthians vai mapear, vai no mercado e vai conseguir. Não vai. Convenhamos, a gente sabe que isso não vai acontecer. A situação do Corinthians é essa: tem o Felipe Augusto. Vai ser o Felipe Augusto a sombra do Yuri Alberto? Eu não sei, mas eu acho que mais do que uma sombra, o Corinthians não precisa de uma sombra para o Yuri Alberto, ele precisa de uma solução. Eu acho que hoje o Yuri Alberto, ele não é o 9 do Corinthians. Ele não é o 9 confiável para o Corinthians. Ele não está atravessando um momento para isso. É o caso automático assim de barração. Vamos tirar o Yuri Alberto porque ele não está bem, precisamos de um 9 melhor do que ele. Eu não sei se vai ser o Felipe Augusto, mas eu acho que essa solução tem que ser encontrada. O gol de ontem, ele é muito importante, mas a atuação do Yuri Alberto, como eu disse, foi mais de erros do que acertos. Erros que comprometeram várias jogadas promissoras do ataque do Corinthians. Eu acho que é uma questão urgente. Eu não acredito que o Corinthians vai ter condição de fazer um investimento pesado num camisa 9 agora nessa janela. Mas, enfim, alguma solução precisa ser encontrada. Não dá para ficar empurrando a história do Yuri Alberto com a barriga, porque ele tá mal. Porque realmente ele tá muito mal. O que fica, então, de positivo? Copo meio cheio, tem talento, tem de onde tirar. Corinthians tem de onde tirar. Não tem um grande elenco. Você vai olhar para as opções ontem, entrou o Adson, não entrou tão bem. Entrou o Bruno Mendes porque o Fagner estava pendurado com o cartão amarelo e o Pedrinho caindo para cima dele. O que o Bruno Mendes fez no jogo? Só feijão com arroz. Só feijão com arroz. Fez nada demais. Você tinha ontem no banco Rony, o Biro, que é garoto, o Matheus Araújo, que entrou e até não entrou bem. Assim, não é um grande elenco. Então o Corinthians tem um elenco
que quando roda, obviamente que quando você sai de titulares para reservas tem uma queda, mas no caso do Corinthians talvez essa queda seja muito grande. Quando você perde num jogo um Renato Augusto, que dificilmente consegue jogar 90, quando você perde o Matias Rojas, vai cair muito. A queda é muito grande. O Corinthians ainda não tem, eu não confio ainda no dedo tático do Luxemburgo nesse time. Acho que o Corinthians hoje ele é menos organizado do que poderia ser. Teve uma parada de 10 dias para a data FIFA. O Corinthians ontem no primeiro tempo já tinha jogado antes, né? A parada foi antes. Já tivemos os jogos contra o Atlético Mineiro, contra o Universitário, com esquemas diferentes. Teve até 3 zagueiros nisso aí. O Corinthians não encontrou ainda uma maneira de jogar, um desenho que você olha e fala, pô, é a cara desse Corinthians aqui. O Luxemburgo ainda não conseguiu isso. Essa é uma notícia ruim, esse é um copo meio vazio. Copo meio cheio. Renato Augusto inteiro é outra parada. O aproveitamento quase dobra do Corinthians com o Renato Augusto em campo. Rojas, muito promissor. Moscardo tem uma excelente qualidade de saída de bola e tem pegada de marcação no meio campo. Roger Guedes é o Roger Guedes de nível muito alto em 2023. Cássio, na hora que o bicho pega, o Cássio segura o Rojão lá atrás. Então, material o Corinthians tem. Isso talvez seja suficiente para dar uma resposta no Campeonato Brasileiro em pontos e sair da situação delicada que o Corinthians sai, porque na competição com os outros que estão lá embaixo, o Corinthians tem mais material do que o Cuiabá, mais talento do que o Cuiabá, do que o Coritiba, do que o América Mineiro, do que o Santos, do que o Vasco, do que... Pô, só aí eu já citei 5, né? O Corinthians precisa ficar com 4 para trás. Acho que isso é algo que alivia um pouco o torcedor do Corinthians. Tem torcida que fica nessa expectativa, não, tem time pior, quando o próprio time é muito ruim. Não é o caso do Corinthians, mas para pensar em saltos maiores, uma primeira metade de tabela do Brasileiro, ou até mesmo um título de Copa do Brasil, é mais difícil. Porém, o mata-mata tem uma característica diferente. Clássico iguala desiguais, o Corinthians vai ter um clássico na semifinal, e na final contra o Flamengo ou o Grêmio, é final, gente. Ano passado o Corinthians não era favorito. O Corinthians no segundo jogo do Maracanã saiu atrás e fez um grande segundo tempo. E poderia ter ficado com o título, ganhando o jogo, virando o jogo no segundo tempo. Teve oportunidades, no plural, para isso. Mata-mata é outra história. Não duvido do histórico do Corinthians em mata-mata jamais. O Eduardo Cudê fez isso e pagou o preço e se ferrou. Não dá para duvidar do Corinthians nunca. Num mata-mata, num clássico, num jogo grande, e não dá para duvidar dessas individualidades. Mas a gente sabe que não é só isso que ganha jogo, tem coisas para arrumar, tem detalhes que o Luxemburgo ainda não conseguiu consertar, e aí é meio que o título do vídeo, assim, meio aos trancos e barrancos, lá vai o timão. Porque é o Corinthians. Talvez outro clube nessa situação não tivesse chegado tão longe, não tivesse feito o gol no Remo no último minuto e virado dos pênaltis, não tivesse eliminado o Atlético Mineiro, não tivesse fôlego para resistir ao América Mineiro e levar a disputa para os pênaltis. Talvez se fosse outro, não conseguisse. Um clube com menos expressão, com menos tradição, é nessa hora que eu acho que tem um pouco também do componente camisa, grandeza, tudo. O futebol é multifatorial. Se você quiser achar um detalhe só para definir o que resolve um resultado, acho que você vai fracassar. É o Corinthians. Falta bastante coisa ainda, mas é o Corinthians. O que você pensa? Deixa nos comentários. Like do vídeo. Bom domingo para todo mundo. Logo mais 8h30. Acho que 8h30. Tem o Jorge Igor Responde. Muito juízo e tchau.